Shalom a todos. O Rabi Elazar ben Risma diz, ou Omer, Kinin uftrei nida, hen gufei alahot, tekufot, vegmatriot, parpraot, lahorma. Essa é a Mishnah 23 do capítulo 3, que nós encerramos hoje da Ética do Sinai, do Pirkei Avot, o livraço do Sr. Irving Bunim. E vamos fechar com chave de ouro e partir para o capítulo 4. Nessa Mishnah 23, eu vou ler aqui a tradução, depois nós conversamos. O Rabi Elazar ben Risma diz: as leis relativas ao sacrifício de aves, kinim, que nós lemos lá, e as leis de purificação das mulheres, nidá, são leis essenciais, e a astronomia e a geometria são aperitivos da sabedoria. Aqui quando eu li ali, bati uns negócios. Aquela hora que eu li ali, vegmatriot, vocês devem ter entendido, né? Que vem gematriot, é uma palavra plural de gimatria, né? A gimatria a gente sabe que é a numerologia hebraica ali, como é feito aquele estudo das letras do alfabeto hebraico e os números, a correspondência e tudo mais. Mas aqui na tradução e aqui neste momento na Mishnah, ela quer dizer geometrias, não é? Então nós vamos ver na tradução que ele vai usar a palavra matemática, astronomia. Então nós vamos entender todas essas ciências, não é? Que nós conhecemos e que são importantes para o descobrimento, para as coisas funcionarem, para tudo na nossa vida. Embora a gente às vezes pense que isso está longe, nós estamos aqui falando com uma câmera ligada, você pode estar me assistindo do lado da minha casa, do lado do estúdio, mas você pode estar me assistindo lá do outro lado do mundo. E nós sabemos que a ciência é responsável por isso. Então nós temos que entender a importância de cada coisa. Aqui, nessa Mishnah, eu vou ler e nós vamos entender o pensamento do que ele quer dizer sobre aperitivo, que é a palavra parpraot, tá? Que são aperitivos. O que é um aperitivo? Né? Aquilo que você come ali antes da sua refeição, serve para enganar a fome, vamos dizer assim. Então, nós vamos entender que o Talmud, propriamente dito, terminou sua redação no ano 500 da Era Comum. Então, nós sabemos que as Mishnayot, elas são muito antigas, muito antes disso. Sabemos o porquê, não é? Estudamos isso já lá no comecinho e também na nossa playlist sobre o Talmud essencial. Nós estudamos sobre isso, porque foi que eles tiveram que começar a escrever, não é? A Mishnah, porque era proibida o estudo de Torá e todas essas coisas. Ao mesmo tempo, ou por outro lado, nós sabemos que muitos dos grandes cientistas eram judeus. Isso não tem exatamente nada a ver com o judaísmo propriamente dito, não é direto, é por causa do judaísmo e tal, não é isso. Mas nós sabemos que dentro desse meio, muitos cientistas ficaram conhecidos, reconhecidos e mudaram a história da ciência. E não eram pessoas simplesmente cientistas, mas eram pessoas, pasmem vocês, de fé. Quando a gente fala que uma pessoa, eu sou um ateu, nós não vamos entrar nesse assunto, isso é matéria para outro vídeo. Mas nós vamos entender assim que quando a gente diz, eu não tenho fé, isso não significa que o cientista, que o estudioso não acredite em nada, que ele não pense sobre nada. Não, eles eram filósofos, muitos eram também religiosos, mas enfim, eles eram buscadores. Talvez até muito mais da parte esotérica de tudo isso, mas eles buscavam. Nada melhor do que citar aqui Albert Einstein. Nós sabemos que ele era judeu e que isso não muda se é porque judaísmo não é, mas que ele era um buscador também. Dessas coisas que nós queremos associar uma com a outra, essas coisas que nós queremos entender, onde está Deus, onde nós estamos dentro dele, se existe alguma conexão. No short que eu fiz hoje, eu falei lá da física quântica, realmente de um vídeo que eu assisti, e são vídeos perigosos, porque a física quântica
é uma grande descoberta. Tudo que é quântico é uma grande descoberta. Olha só o paradoxo aqui, né? Quântico é tudo tão pequeno que essa própria mesa quântica deve ser invisível, porque é difícil de enxergar, não é? E aí eu chamo então a física quântica de uma grande descoberta. É uma grande descoberta. Mas nós temos que ter uma consciência aqui e discernimento. Quando as pessoas, quando foi colocado o nome do bóson de Higgs como bóson de Higgs, as pessoas traduziram como a partícula de Deus. Isso confundiu a cabeça do terapeuta, do filósofo, do esotérico, dessa miscelânea de coisas. Não estou dizendo que existe uma má índole ali do terapeuta que mistura as coisas, porque às vezes até ele mesmo está acreditando nisso. E também não quero dizer que não haja alguma conexão. Muito provavelmente tem muito mais conexões do que nós imaginamos, não é? Entre o céu e a terra tem mais coisa do que a sua filosofia. Sabe aquele ditado? Pois é, o que nós não podemos fazer é colocar nomes, é colocar quem disse o quê quando aquilo não disse isso. Por enquanto, o estudo realmente é sobre as partículas subatômicas, não é? Menores do que o átomo. Nós começamos a enxergar coisas ali e ver Deus nesses lugares, porque é meio óbvio que Ele está em tudo. Nós que somos de fé, Ele está em tudo. Assim como o cientista olha para as coisas e diz a ciência está em tudo. Então, se talvez todo mundo sentasse numa mesa redonda, entenderiam que nós precisamos falar não a mesma língua, mas nós precisamos construir aqui uma linguagem universal entre ciência, filosofia, religião e tudo mais. O que nós não podemos fazer é induzir as pessoas a achar agora, então, aqui, isso aqui é quântico, aquilo, a partícula de Deus está aqui, está lá, encontraram Deus. Isso que nós não podemos fazer, separar alhos de bugalhos, para que a gente possa, quando entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, unir isso, juntar isso, não separar, mas não é dizer que é a mesma coisa, é isso que eu quero dizer. Então, quando eu falei que a física quântica, que não esqueçam esse negócio de física quântica, não foi exatamente o que eu quis dizer. Não esqueçam a física quântica, não esqueçam a Torá, não esqueçam Deus, não esqueçam o estudo, não esqueçam nada disso. Mas com discernimento, pare, sente, observe, leia, entenda, compreenda, faça um curso, sei lá, mas saiba separar as coisas, porque isso tem gerado seguidores e sei lá o que, inscritos, um monte de coisa para essas pessoas. O que eleva, nós temos um ego, lembrem disso, o que eleva a pessoa e ela acha, estou fazendo uma coisa boa, e às vezes está proliferando ideias que não vão ajudar, que vão atrapalhar. Se nós quisermos unir ciência, filosofia e religião, não é dizendo que uma coisa está dentro da outra que está dentro, não é assim, é fazendo paralelos, não é paralelos, enxergando como nós olhamos para a natureza e enxergamos Deus. Nós não queremos fazer disso um panteísmo, nós queremos dizer que sim, esta então partícula de Deus, ela está em tudo porque estamos dentro dele, mas nós não vamos confundir essas coisas. Os sábios traziam uma ideia um pouco diferente, né? Esses sábios da Mishnah são realmente filósofos e sábios estudiosos da Torá propriamente dita. Então eu vou começar a ler aqui e nós vamos dando aqui os nossos pitacos. Mas eu precisava deixar isso bem claro, que fique claro que tá tudo certo, nós podemos estudar tudo e nós podemos também conectar uma coisa a outra. O que nós não podemos fazer é dizer que o cientista tal disse isso, ou a física quântica diz aquilo, a Torá diz aquilo, quando não disse, não é? Quando não disse. Vou começar então. A matemática, veja que agora aqui ele começa o texto falando em matemática. A matemática e a astronomia ocupam um lugar respeitado no judaísmo. O Talmud pergunta, como sabemos que é uma mitzvah, né, algo meritório, né? Sabemos que é uma mitzvah para o homem estudar a ciência da astronomia? Como que a gente fica sabendo disso? O Talmud pergunta, porque está escrito, os guardareis, pois, para cumpri-los, porque nisto consistirá a vossa sabedoria e vossa inteligência aos olhos das nações. Qual é a sabedoria e a inteligência que demonstrará aos olhos das nações?
seguramente a sabedoria da astronomia. Aqui vem aquela confusão, vem aquela brigaiada toda. Ah, porque o astrônomo acha que ele não gosta do astrólogo. O astrólogo acha que o astrônomo tem que entender que os astros, eles também falam, eles influenciam não só as marés, mas a nossa vida, eles podem dizer as nossas características e tem uma influência individual. Quando nós falamos de antiguidade, nós não falamos de astronomia e astrologia, era uma única coisa, não é? As pessoas não tinham televisão. Vamos pensar assim, deixa eu arrumar aqui a câmera. Vamos pensar assim, nós estamos lá numa era onde não tinha televisão, onde não tinham computadores, né? Onde não tinha física quântica, onde não tinha essa tecnologia. O que é que as pessoas faziam numa noite cheia de estrelas, se não olhar para o céu? Não é? Se não perceber o céu, ver as estrelas. Às vezes eles chegavam no outro dia, pense que é você chega no outro dia, na outra noite e percebe que algumas estrelas que você tinha visto no dia anterior, elas estão localizadas, me parece, no mesmo lugar. Então, as pessoas olhavam para o céu, não é? Se tinha a nítida, já era certeza aqui, a nítida certeza de que influenciava nas marés, que influenciava no crescimento das plantas, que o sol dava vida, não é? Não precisamos nem estudar para saber que quando tem o sol a gente se sente vivo, está quentinho. Olha os passarinhos cantando. Não é? Então, nós temos que entender isso. Astronomia e astrologia eram uma única coisa. Não é? Dentro do judaísmo nós sabemos que há uma proibição muito séria em buscar saber o que vai acontecer amanhã, né? O seu destino e não sei o que isso é uma coisa, aquela astrologia de jornal, né? O horóscopo de jornal, mas as características, as tendências, esse tipo de coisa, né, não tão individual, mas meio que coletiva ali, ela pode ser buscada, você pode se orientar com relação a isso, não deve haver o seu destino. O judaísmo entende que quando você procura saber sobre o futuro, você não está com fé, você está traindo a própria Torá, traindo Deus, esse tipo de coisa. Então, a astrologia e a astronomia eram uma única coisa. Então hoje eles meio que brigam com relação a isso. Nós também não vamos entrar nesse assunto, mas é importante que a gente saiba que as áreas do conhecimento, elas ficam ali, né? Elas são eletromagnéticas. Elas ficam brigando entre si, porque o ser humano nós temos um desejo muito grande de encontrar respostas. Nem que a gente tenha que inventar as perguntas. Nós queremos encontrar respostas. E essas respostas, elas vão estar aonde? Não é? Você faz a pergunta, onde estão as respostas? Nas coisas que nos rodeiam, não é? Na ciência, na própria religião e tudo mais, e dentro de nós. Então, está tudo certo, não é? Está tudo certo. O que nós realmente não podemos fazer é dar nome aos bois que não tinham nome. Não é? Ou melhor, que já tinham nome, errei. Dar nomes aos bois que já tinham nome. Nós não temos que mudar algumas coisas, nós temos que viver dali e buscar. Unir tudo isso não é nem ser ateu, nem ser fanático. Nós temos que usar date, o discernimento. E uma coisa que antes que eu me esqueça. Quando eu assisti isso, a frase era, se eu não estou bem, ninguém está bem. Nós sabemos que repercute, nós estudamos Lashon Hará aqui, nós sabemos que tudo que acontece aqui, desde energeticamente falando, acontece com o indivíduo, pode repercutir no coletivo. Nós estamos vendo as nações sofrerem por atitudes, às vezes, de 1, 2, 3 indivíduos. E isso é uma verdade, não é? Então estamos todos conectados. Mas, eu vou reforçar aqui mais uma vez, não foi a física quântica que disse isso. Que nós estamos todos conectados é mais óbvio, é mais antigo do que andar para frente. Quem tem filhos sabe que existe uma intuição, algo muito forte dentro de nós, que não precisa ser explicada pela física. Embora a física seja maravilhosa e eu adoro a física, não precisa ser explicada, ela pode ser explicada unicamente, simplesmente pelo nosso sentimento maternal, paternal, de amor. Então nós temos uma intuição, sabemos se o filho não está bem, conhecemos o seu tom de voz ou até mesmo quando não está junto conosco. Essas são as conexões
interpessoais, não é? Dos nossos relacionamentos. Vamos lá então. O Rabi Elazar Ben Hizma sabia que esta ciência é importante. Esta ciência aqui, quando ele fala que é astronomia, mas existem aqui várias traduções que às vezes fala matemática e astronomia, às vezes vai falar física e astronomia. Sabia que era muito importante. O mesmo se destacava por seus conhecimentos de física e astronomia. Não obstante, considerava essas ciências como aperitivos para Peraot, que eu falei, não é? Da sabedoria. Veja aqui de quem que nós estamos falando. O Rabi Elazar Ben Hizma, quando ele diz sabia que esta ciência é importante, e aí vem o mesmo ele, tá? Se destacava por seus conhecimentos de física e astronomia. Então não é um qualquer que está falando aqui, um sábio que diz não para a ciência e simplesmente é Deus, é tudo Deus e não existe ciência e as pessoas não importa o que descobrem ou deixam de descobrir, não existe cocriação. Não, ele era um físico e astrônomo, tá? Não era um qualquer, tinha conhecimento, né? E considerava essas ciências como aperitivos, e nós vamos entender por que ele considerava como aperitivos da sabedoria, tá? Os pratos secundários podem ser servidos antes, durante ou após a refeição, para acrescentar variedade ou interesse, mas os aperitivos, sobremesas e doces, esses nunca são servidos como pratos principais. Em outras palavras, estas ciências, embora importantes, são somente auxiliares e secundárias. A Torá e sua lei constituem o principal. Aí aqui, eu já vou dizer para você, vai assistindo e vai pensando seriamente e coloca aqui nos comentários o que você acha, que a ciência, de uma maneira geral, ela é um aperitivo, não é? E a Torá, o estudo de Torá é o prato principal? Ou a Torá, ou a religiosidade, que as pessoas... Eu não gosto dessa palavra, eu vou tirar essa, eu não edito os vídeos em tempo real, mas tira essa da religiosidade. A religião da pessoa, a fé da pessoa, a crença por um Criador. Você acha que esse é o aperitivo, não é? E a ciência é o prato principal? Coloque nos comentários o que é que você acha. E também, se você não gostar da palavra acha, pode ser o que é que você pensa. Porque eu tive um professor de metodologia científica na faculdade e ele dizia, se você acha alguma coisa, é porque você não sabe coisa nenhuma. Então é melhor a gente dizer que pensa, né? Então se você pensa alguma coisa sobre esse assunto, coloque nos comentários. Quando ele diz isso, então nós vamos voltar lá atrás na história da Mishnah. Ele é um rabino. Ele tem, essa é o seu lugar, o seu título, a sua condição, melhor assim, a sua condição de status quo, vamos falar dessa maneira. E ele também estuda física e astronomia. Então fica meio óbvio que para um rabino, que estuda a Torá, que é religioso, né, principalmente se for ortodoxo, o seu prato principal de estudo, nós não estamos falando da fé propriamente dita, de estudo é a Torá. E então o resto é aperitivo. Mas se nós estivéssemos lendo um livro de um físico, de um cientista, provavelmente, se ele tivesse algum tipo de fé, algum tipo de crença, ou até mesmo fosse um judeu estudioso e observante da Torá, ele diria o contrário. Ele diria que o aperitivo é a Torá e a ciência é que é o prato principal. Entendem que é a ótica? Se você pega um livro de um cientista, ele vai dizer uma coisa sobre os dois assuntos, e se for um religioso, ele vai falar sobre os dois assuntos e vai inverter o que é mais importante, e nenhum diminui a importância do outro conhecimento. Entenderam? Então a gente precisa entender quando lê essas coisas. Então o rabino diz que é contra. Então o cientista diz que religião não existe e que nós fomos, sei lá, jogados aqui, ninguém criou. Não é isso que significa. A não ser que a própria pessoa venha e diga para você, sim, é isso que eu penso. A nossa Mishnah menciona duas áreas da Halahá. Tá? A Halahá é a lei normativa, nós já sabemos, como representativas da Torá. Os rituais acerca do sacrifício de aves e a Nidá, períodos de impureza ritual
da mulher. Olha só, tá? Como representativas, tá? Da Torá. O Rabi Elazar menciona deliberadamente estes tópicos porque suas leis são muito difíceis e complexas e envolvem todo tipo de cálculos e cômputos intrincados. Ao pôr a matemática a serviço da Alahá, ou usar a astronomia para calcular o começo dos meses lunares e as festas, damos a estas ciências seu uso mais elevado, ajudar-nos a servir ao nosso Criador e obedecê-lo corretamente. Então ele vai colocar aqui, os aperitivos só realçam o sabor dos pratos principais da Torá. Então nós estamos vendo um religioso falando sobre estes aperitivos, a ciência. Quando ele coloca aqui a astronomia para sabermos, não é, a contagem dos meses e tudo mais, nós sabemos o quanto isso foi importante lá em Pêssach. Quando Deus coloca na Torá, agora vocês vão começar a contar, no 15º dia, não é? E que 15º dia é esse? Eu tenho que saber o que é 1, 2, 3, 4, 5, matemática. Então eu olho para o céu, sabemos que tinha aquele processo de demorar para chegar a mensagem em outro lugar, lembram disso? Então alguns lugares se comemora algumas festas 2 dias, não é? Em Israel 1 dia, na diáspora 2 dias, sabemos disso. Então nós temos matemática e astronomia aqui. Não é? Eles tinham que ter esse entendimento. Então, para eles, isto era um aperitivo, era uma ferramenta para se fazer a festa no dia certo, para saber que agora é Pêssach, agora não é, agora deixa de ser, para fazer a contagem do ano que é lunar, né? O calendário é lunar, o calendário judaico, e nada mais importante do que a matemática para saber contar que 1 mais 1 é 2 e tudo mais. Então, isso era uma ferramenta pro fato principal, ou pro prato principal, que era o que tinha que acontecer, que era o Pêssach, que era, todo mundo pensa como exemplo, porque foi dali que começaram a contar o calendário. Mas o prato principal, o estudo da Torá, a comemoração das festas, ou até mesmo a contagem para que se tivesse... Lembram que a gente tem, às vezes, 2 Adar, né? Mês de Adar. Que de tempos em tempos, de tantos anos, que também é matemática, tem que saber contar os anos, não é? Existe isso. Como nós, no calendário aqui comum, solar, temos aquele negócio do ano bissexto e tal. Isso, onde é que a gente não consegue ver astronomia aqui? Foi o céu que disse isso para o povo. Então, a gente fica pensando, não, porque eles negavam. Não, eles não negaram. Se alguém veio negando ao longo da história, foi o ser humano que deturpa as coisas. Abraão olhou para o céu. Abraão conversou com o céu, sem idolatria. Olhávamos para o céu, percebíamos a água, entendíamos aquela tempestade de areia que existe até hoje. Sabíamos contar as coisas para fazer um escambo, para fazer uma troca, antes mesmo de existir o que é pecúnia, o que é shekel, o que é dinheiro. Entende? Vou beber uma aguita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Eu penso que tá tudo misturado, tá? Tá mal interpretado, mas tá tudo misturado. Já vou dizendo o que eu penso aqui, porque às vezes você estuda e fala o pensamento de um sábio e o ouvinte, ou né, a pessoa que está assistindo, vai imaginar que aquele é o seu pensamento. É o meu pensamento em cima do pensamento dos sábios. Lembrem que o nosso trabalho aqui é subir nos ombros dos sábios e olhar mais para frente. Mas não é subir nos ombros dos sábios, fechar os olhos, os ouvidos e a boca, que nem aqueles macaquinhos lá, e simplesmente não é, tá? Nós temos liberdade não só de expressão, mas de intelecto ativo, tá? Todos nós, principalmente vocês que estão aqui me assistindo, que podem compartilhar. A nossa Mishnah, não, aqui eu já tinha lido. A astronomia e a matemática são ciências puras. Aparentemente, para trabalhar de modo apropriado com uma ciência pura, é preciso ser tão objetivo quanto possível. Os elementos subjetivos
propósitos e fins últimos não cabem no estudo de uma ciência pura. Assim que alguém começa a aplicar o conhecimento, esta ciência deixa de ser pura e se torna aplicada. O ideal da ciência é o conhecimento pelo conhecimento em si. Este é um pensamento dele, não é? O ideal da ciência é o conhecimento pelo conhecimento em si. Esse pode ser o ideal da ciência, mas a ciência precisa ser aplicada. Nós sabemos disso, que você vai ter tanto o físico teórico, como que vai necessitar do matemático, se ele não souber fazer as equações, e poder trazer para a experiência alguma coisa. Então, quando aquilo que foi estudado teoricamente. Então, quando se descobre alguma coisa, como esse fato do átomo ser divisível, precisa existir o experimento, né? A gente vê isso acontecendo. Então, quando ele diz que o ideal da ciência é o conhecimento pelo conhecimento em si, precisa aplicar isso. E isso ele fala um pouco antes. Ó, damos a esta ciência seu uso mais... não, errei. Assim que alguém começa a aplicar o conhecimento, esta ciência deixa de ser pura e se torna aplicada. É uma visão dele, do senhor Irving Bunim. Ela é aplicada, ela não deixa de ser uma ciência, mas ela não é mais pura, ela não está só no mundo das ideias de Platão. Lembram de Platão? Sempre que nós estamos num canal judaico falando de judaísmo, nem por isso nós esquecemos todos os que vieram depois, seja gregos, seja da onde for, que estudaram essas coisas do nosso intelecto. Então, uma coisa sai do mundo das ideias, simplesmente do conhecimento, e é aplicada. E assim, nós vemos dentro da religião, quando nós lemos a Torá e não entendemos a Mezuzá, quando nós lemos a Torá e não entendemos o Tzitzit, quando o Talmud vem e pode explicar, é como se fosse uma ciência teórica e aplicada na prática através de experimento. Então, foram compreendendo, foram interpretando, entendendo o que era o Tzitzit, as franjas, né, gente? A Mezuzá no umbral das portas da casa, não é? O Tosafot, né? O Tefilim, eu falei o Tosafot, desculpe, o Tefilim com os pergaminhos e tudo mais. Essa é a ciência aplicada dentro da religião. Compare isto com a Torá. Um sacrifício tem o objetivo de proporcionar ao homem uma expiação e conduzi-lo ao arrependimento por seus pecados. Eu vou ter que tirar o óculos, né? Perceberam que está saindo errado as coisas aqui. Um sacrifício tem o objetivo de proporcionar ao homem uma expiação e conduzi-lo ao arrependimento por seus pecados. O objetivo das leis de pureza familiar para a família judaica é enobrecê-la, além de instaurar o equilíbrio e a harmonia na relação entre o marido e a esposa. As propostas da Torá de origem divina são totalmente humanas e subjetivas. Olha que importante. As propostas da Torá, que tem a origem divina, são totalmente humanas e subjetivas. Então, o sacrifício, essa oferenda que era feita lá, é para nós entendermos, não é? A pureza familiar é para nós entendermos que naquele momento não é o momento nem de estar junto, nem de procriar, aquele casamento que se torna mais fortalecido por ficarem distantes. Existe aqui os porquês, e a proposta, como ele diz aqui, são totalmente humanas, a proposta da Torá, e subjetivas. A ciência desenvolveu técnicas brilhantes para medir, pesar e classificar, para que a mente obtenha uma informação correta acerca do mundo da natureza. Olha só, eu vou ler novamente para a gente entender e poder associar e conectar com esse parágrafo de cima. A ciência desenvolveu técnicas brilhantes para medir, pesar e classificar, tá? Então esta é como quando a gente fala a Torá é origem divina, tá? Ela foi feita aqui, a ciência, para classificar, para medir e para pesar.
não é? Classificar, para que a mente obtenha uma informação correta acerca do mundo da natureza. Então, para que a mente obtenha, quando nós estamos falando da Torá, quando ele diz que a proposta ali da Torá é totalmente humana e subjetiva, esta é a parte onde diz da natureza. Por quê? Porque é subjetivo nosso a compreensão, a interpretação é subjetiva. Nós vamos sentir o que acontece dentro de casa quando é seguido tudo aquilo que era teórico, não é? Então, quando nós olhamos pelos olhos da ciência, a comparação aqui eles descobriram como medir, como pesar, como classificar, para que nós entendamos e coloquemos na prática as coisas da natureza. Deliberadamente e com sucesso, deixa de lado as coisas mais importantes da vida humana, as esperanças e temores do homem, sua ansiedade e ideais, suas emoções e valores. Muito importante, se for de sua vontade, eu peço que por favor realmente comente se você acha que, ou se você pensa que a ciência desenvolvendo essas técnicas brilhantes e tal, deliberadamente e com sucesso, deixa de lado as coisas mais importantes da vida humana. As esperanças e temores do homem, suas ansiedades e ideais, suas emoções e valores. Quando eu me enrolei toda aqui no começo e também no short, para nós fazermos essa comparação com essa falácia toda da física quântica, quem sabe que esse desejo tão grande de nós compreendermos o nosso propósito, de onde vim, por que vim, quem sou eu, sobre Deus e todas essas coisas, esse desejo tão grande e essa tecnologia tão rápida, forte e importante, por exemplo, nos dias de hoje, tem feito com que nós misturemos isso. Porque quando a gente fala em comparação, em paralelo, é importante que um dia haja, quem sabe, olha que utopia minha, uma mesa redonda de cientistas, de religiosos, como a gente vê às vezes todas as religiões sentadas à mesa conversando sobre nós, sobre o ser humano, sobre um pouco mais do que coisas que são cruas, frias e secas, que são simplesmente classificar, pesar e medir. Você acha que as pessoas estão sentindo essa necessidade e por isso a confusão, a mistura? Será que não estaria na hora? Porque eu tô vendo um monte de coisa, de vídeo, de gente conversando, religioso com cientista, cientista com religioso, e quando eu assisto alguma coisa dessas, no final, eu sempre tenho, acho que eu tô burra, eu sempre tenho a mesma impressão. A impressão é que, tô falando quando são feras, tá? Não quando é qualquer um falando, quando são feras conversando, a impressão que me dá é que falam a mesma língua, ou pelo menos a mesma linguagem, ou pelo menos sobre o mesmo desejo de encontrar respostas. Talvez essa distância que aparentemente se fez da ciência com a religião, essa distância, essa separação fez com que as pessoas tivessem esse desejo, essa necessidade de misturar e confundir. Porque eu penso sim que nós podemos misturar, o que nós não podemos fazer é confundir as coisas. Se você se perguntar qual é o propósito da vida, o que devo fazer na vida, a ciência não poderá ajudá-lo, pois tais questões devem permanecer intocadas e a sua atenção restrita ao seu empenho por obter mais informação, olhando pela ótica da ciência. Não é? Mas estas questões são exatamente o assunto principal da Torá. Portanto, para o judeu, a ciência só pode ser subsidiária e de utilidade ocasional para certo assunto prático. As ciências físicas e formais podem, no melhor dos casos, ser auxiliares de uma ética da Torá baseada em valores de verdade, justiça e paz, dado que os problemas fundamentais e mais profundos se referem a nós e aos nossos semelhantes. Foi a Torá e não a ciência que o Todo-Poderoso nos deu como guia para assinalar o caminho correto nesta viagem, às vezes escura e repleta de perplexidade, que é a vida. Essas palavras são inteiramente do autor,
onde ele coloca a Torá como mais importante, a busca por nós mesmos e por servir a Deus como mais importante, não é? E simplesmente subsídios, ou como ele diz aqui, ciência pode ser subsidiária de utilidade ocasional à ciência. Se essas palavras viessem de um cientista, muito provavelmente, talvez, quem sabe, todavia, não sei, porque não perguntei, ele dissesse que a ciência é importante para nós entendermos esta criação de que nós falamos na Torá. Ela é importante para nós entendermos de onde viemos quando nós lemos Carl Sagan falando, escrevendo e dizendo que somos poeira de estrelas. Então, o cientista vai olhar com este foco e talvez seja subsidiário e de utilidade ocasional uma religião, ou aí sim cabe a palavra religiosidade, para que ele se acalme, para que ele tenha fé, de continuar a pesquisar, de continuar fazendo o seu trabalho científico. Então, sim, essas áreas do conhecimento podem e devem conversar. Mas fica aí a pergunta, o que você pensa? Porque eu tenho aqui o meu pensamento, eu já meio que já disse, eu penso que sim, devem ser misturadas, mas não devem ser confundidas, mas que nós precisamos olhar com a ótica do observador, ó, entra na física, né? O observador, né? Quando você é o observador, você consegue entender o que está acontecendo com o outro, aquilo que você observa, não é? Quando nós falamos que Deus é o conhecimento, é o conhecedor e é o conhecido, nós colocamos ele como um todo. Quando nós somos observadores, nós precisamos entender, nós precisamos separar para depois unir. Então, quando você olha com os olhos de um cientista, a ciência é a coisa mais importante e ocasionalmente eu posso rezar para Deus, pedir que Ele me dê tranquilidade para continuar o estudo e para encontrar este bóson de Higgs, por exemplo. Mas quando eu sou um religioso, eu olho e digo, olha, ela pode ser de utilidade ocasional para que eu entenda aqui sobre a astronomia, sobre a matemática, faça a contagem certa dos meses, e é claro que aqui eu estou falando a grosso modo e muito mais coisas. Então nós precisamos, olha que treinamento importante, até mesmo de empatia, não é? De nos colocarmos como se nós fôssemos o cientista, de nós nos colocarmos como se nós fôssemos os religiosos. Uma coisa é certa nesse entendimento todo, todos os conhecimentos vêm do mesmo lugar, todos. Então quando ele diz ali que não foi a ciência e sim a Torá que Deus deu e tal, quando nós pegamos a Torá para ler como um livro literal, nós enxergamos histórias de desamores, eu já falei aqui, histórias de guerra, histórias de pecado, histórias de traição, histórias de muita fé, milagres, nós encontramos de tudo nós encontramos. Mas se nós formos aprofundar um pouco mais, nós encontramos sim, dentro da Torá, literal, mas aprofundando, matemática, astronomia, até astrologia a gente encontra. Astronomia, matemática, física, quem sabe até uma física quântica. Eu vou ler para vocês uma frase do físico Stephen Hawking, que foi da nossa era, eu diria agora, dos nossos tempos, o maior físico, né? Ele foi aquele físico que estudou os buracos negros. Nós sabemos que ele tinha uma doença irreversível, muito importante, que paralisou o seu corpo quase que em absoluto, mas o cérebro não. Então ele trabalhou muito, 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 até os últimos dias. Ele faleceu, se eu não estou enganada, em 2018, e ele era ateu, ele se dizia ateu. E nós não temos que entrar no mérito do porquê que é ateu, com todos aqueles problemas de saúde, porque é que ele não se tocava que deveria acreditar em Deus e pedir essas coisas, nós não vamos entrar. Porque esse é o limiar de quando o religioso quer entrar na coisa física, o físico quer entrar no religioso, todo mundo se confunde e acaba se ofendendo. Simplesmente vamos ler. Então, Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, provavelmente o maior físico da atualidade, ele diz aqui da atualidade porque não teve outro depois tão grandão, diz de maneira simples:
A verdadeira questão da criação foge ao escopo das leis da física conhecidas atualmente. E onde a física não consegue chegar, a fé deve ao menos ser ouvida. No princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo mais. Aqui continua o texto, que não são as palavras dele. Eu estou no livro O Completo, ou melhor, O Mais Completo Guia sobre Judaísmo, frase de Stephen Hawking. Essa foi a Mishnah 23 do capítulo 3. Finalizamos, Zé fini, como se diz, e vamos partir para o capítulo 4. Foi maravilhoso estar aqui até agora, não foi fácil, nós estamos há 1 ano já, quase 2 anos estudando a ética do Sinai. Claro que não é todos os dias, mas nós estamos devagarzinho, nós vamos chegar ao final disso, entendendo que realmente este livro é um livro de cabeceira, que nós precisamos quando vamos ler uma Mishnah, ou quando vamos ler a Torá mesmo. Nós vamos entrar aqui na Mishnah, nós precisamos entender a oração que eu quero dizer, né? O contexto ali, a oração, com os parágrafos, o contexto histórico, o momento que foi dito, né? Em que época era, o que as palavras queriam dizer, o que se tinha descoberto no momento. Nós precisamos fazer tudo isso se nós quisermos ir para a frente. Se nós quisermos ficar estagnados, ficar aquele rebanho mesmo, que um disse lá não sei quando e eu vou fazer exatamente por causa que disseram e eu vou fazer porque ele é o rabino, porque ele é esse, nós vamos perder com isso. A humanidade vai perder com isso e nós vamos continuar sendo enganados, enchendo de seguidores, sei lá o que, e pagando até com dinheiro, fazendo terapias quânticas e tudo mais, dando ibope, como a gente diz, audiência para pessoas que talvez não sejam mal intencionadas, como essa que eu assisti, porque eu acredito que não foi mal intencionada, mas que não compreendeu ali o que realmente significa estarmos conectados. Não é a física quântica que disse, ela não tem que dizer nada disso, não é a preocupação da física quântica, e sim estudar as partículas subatômicas, as menorzinhas do que o átomo. Então, quando a gente olha com uma visão que é mais abrangente, que é maior, com a cabeça aberta, livre de paradigmas, livre de dogmas, respeitando a Torá, mas entendendo que nós precisamos interpretar as coisas ao longo do tempo, nós vamos entender melhor as Mishnayot. Este livro vira realmente um livro de cabeceira e nós podemos não só nos ajudar, mas ajudar realmente a todos. Porque esse é a parte que talvez ela tenha esquecido, não tenha se explicado muito bem. Quando nós dizemos que nós estamos todos conectados, nós vamos entender a responsabilidade que alguém tem quando fala na mídia, quando fala para meia dúzia de pessoas alguma coisa, aquilo agrada a pessoa e ela vai acabar fazendo, ela vai acabar seguindo e pior, ela vai levar aquilo como uma verdade. Não é? Nós sabemos que nos fake, nos isso, nos aquilo, a verdade é a primeira a ser atacada, não é? E aquela verdade que nós absorvemos é aquela que nos parece mais agradável, que nos acalenta, que nos consola, que nos ensina alguma coisa a qual parece que nós não sabíamos. Então sim, nós estamos conectados, sim, nós somos coraçãozinho, somos um, aquela história toda fofinha, mas nós precisamos entender a diferença. E realmente nunca veio tão a calhar a expressão diferencialhos de bugalhos na minha vida como agora que eu tenho este canal no YouTube. Bom, eu vou ler hoje para nós o Salmo 23. E esse Salmo 23, toda vez que eu leio, sempre ele vem de encontro com o que eu tinha falado e ele sempre vem corroborando aquela ideia da verdade e da não verdade que entra na nossa mente, aquilo que nos agrada mais, que nos faz bem. Então estou acomodado, é isso, aquilo que concorda com o nosso pensamento. Então o Salmo 23, onde a gente já ouviu muitas e muitas vezes, e eu sempre vou repetir aqui, o Eterno, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não está certo. Não é? Eu tenho um vídeo aqui sobre o Salmo 23, talvez eu deixe no final para que você vá lá e perceba como nós precisamos ouvir aqui, né? Shema Israel, escuta que Deus é um e Ele é o nosso Deus.
não é? Então, escuta o que a pessoa está falando, entenda o que a pessoa está falando e pesquise o que a pessoa está falando, não é uma maluquice. Então, quando você diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você condiciona a sua falta, a sua necessidade a Ele não estar com você. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz: o Eterno, meu pastor, não faltará. É Ele quem não faltará. Então, quando a gente fala sobre que a física quântica disse, a física quântica não disse. Vamos lá, então. O Eterno, meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Amém. Shalom. E me desculpem que eu não disse para vocês Boker Tov, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon e eu estou fazendo quase que o impossível para estar nos caminhos da Torá. Mas eu estou firme e forte. Tenham todos um maravilhoso dia. Shavua Tov.